Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais uma live. Tudo bem pessoal? Tudo jóia? Hoje nós estamos aqui com mais uma live, ao mesmo tempo no Instagram e também no YouTube. Hoje nós vamos falar... Ana Lúcia já entrou? Bacana, Ana Lúcia, obrigado, viu? Nós vamos falar sobre os sintomas de anemia, tá? Sintomas de anemia. Nós vamos falar quais os tipos principais de anemia e também como que você faz para fazer o diagnóstico. O pessoal tá entrando aí no Instagram, mas também vai ser transmitido no YouTube, né? E eu sou o Dr. Roberto Carlos Almeida e hoje nós vamos falar sobre os tipos de anemia. Então você vai ter aqui conhecimento a respeito dos sintomas de anemia, que às vezes você pode estar com sintomas de anemia e não sabe, e também os tipos de tratamento, né? Então eu sou especialista em hematologia, sou médico hematologista e também trabalho na área da medicina integrativa e ortomolecular. Bom, hoje nós vamos falar sobre o diagnóstico das anemias, um problema muito comum, mais do que muitas vezes ele passa despercebido. Ele passa despercebido esse problema de anemia, sabe? Principalmente a anemia ferropriva. A anemia ferropriva, ela é um tipo de anemia que a gente chama de ferropriva, mas na verdade ela é uma anemia ferropênica, por diminuição de ferro. E quais são os sintomas? Bom, os sintomas nós vamos falar aqui durante a live, tá? Existem vários tipos de anemia também, e essa especialidade da hematologia é uma especialidade assim um pouco difícil, e às vezes assim as pessoas confundem bastante os termos. Por exemplo, acha que a anemia tem a ver com as plaquetas, mas não é. A anemia tem a ver com os glóbulos brancos, e outros acham que a anemia tem a ver com os glóbulos brancos, não, mas tem a ver com os glóbulos vermelhos. Então muita gente confunde os termos, tá? Então nós temos os principais tipos de anemia. A anemia ferropriva é uma delas. A número 2, anemia perniciosa ou por deficiência de B12. E nós temos também a anemia por deficiência de ácido fólico. E temos anemia por doenças crônicas. E temos também as anemias hemolíticas, certo? Mas você está se perguntando, mas quais são os sintomas de anemias? Bom, esses sintomas de anemias eles podem variar bastante. Às vezes você está com um problema de cansaço, de fadiga, e acha que esse problema é um problema mental, ou às vezes acha que você está com uma depressão ou até mesmo um estresse excessivo. Nós falamos aqui também de estresse crônico esses dias, mas há que se olhar também outras causas ao invés do estresse crônico. Você tem que olhar também as deficiências de vitaminas e também de deficiências de minerais. Porém, um exame simples que você já vai fazer e já vai identificar se você tem uma deficiência de ferro, que é o índice de saturação transferrina e a ferritina. São dois exames. E também você tem o índice de saturação transferrina associado ao ferro sérico. Bom, quais são os sintomas mais comuns? Porque, doutor, como que eu vou saber que eu estou com anemia? Como que eu vou saber que eu estou com deficiência de nutrientes? Bom, se você está se sentindo cansado, se você está com sonolência excessiva, você está desanimado para trabalhar, né? Pensando só no sextou, quando chega na segunda, passa até mal, você pode estar com a deficiência de minerais, e um dos minerais é o ferro. Então nesse caso, essa deficiência de ferro, a gente chama isso aí de anemia ferropênica. Mas você pode ter deficiência de ferro e não ter anemia. Isso é possível? Claro, é possível. Então a hemoglobina ela é em torno de 12. Você tem uma hemoglobina em torno de 12 para homem, 12 para mulher e 13 para homem. Mas tem laboratório que varia, mas em média é 12.
E se você tiver com a hemoglobina abaixo de 12, e aí você está com anemia. Mas se você tiver com hemoglobina no hemograma lá, sabe? Acima de 12, você não tem ainda anemia, mas você pode ter uma deficiência de ferro. Essa deficiência de ferro, nós médicos identificamos através da ferritina e através do índice de saturação da transferrina. Também temos os exames que chamam reticulócitos. O reticulócito diminuído é porque é uma anemia hipoproliferativa. Que é isso? Uma anemia que ela está produzindo menos glóbulos vermelhos. Porque nós temos anemia em que você produz mais glóbulos vermelhos. E temos anemia que você produz menos glóbulos vermelhos. Então, essa que eu vou falar mais frequente é a anemia ferropriva. E ela é mais comum, ou anemia ferropênica. E ela é mais comum em crianças, né? É mais comum em mulheres em idade fértil, mulheres que estejam menstruando, mas também pode acontecer nos idosos. As causas da anemia ferropênica em crianças são completamente diferentes das causas da anemia ferropênica em mulheres, que também são muito diferentes da anemia ferropênica em idosos. Então eu vou falar bastante aqui da anemia ferropênica para que você não tenha dúvida nenhuma. E eu tenho sempre algumas perguntas que eles me fazem no consultório que eu já vou dizendo para você de uma vez, tá? A principal pergunta é o seguinte: Dr. Roberto, anemia pode virar leucemia? Então, eu quero te tranquilizar, te dizer o seguinte, que mais de 90% dos casos de anemia não tem nada a ver com leucemia, tá? É a primeira coisa. Eu vou acenando aqui pro pessoal aqui, obrigado aí pela participação. Mais de 90% não tem a ver com leucemia. E a anemia ferropênica, ela não tem absolutamente nada a ver com leucemia, tá? Ela pode até, em idosos, estar relacionada a algum tipo de câncer, né? De intestino, de estômago, certo? Mas relacionado à leucemia, não. Então, vamos falar aqui na criança. Você que tem, né, a sua criança, você sabe, quem tem criança, né, aqui em casa tem uma criança de 6 anos, quem tem criança sabe disso. As crianças, elas têm uma dificuldade muito grande de fazer uma alimentação correta. As crianças realmente, quem tem criança sabe disso, gosta de doce, gosta de bala, gosta da Nutella, gosta de biscoito, tudo quanto é coisa errada, né? Dificilmente você vai ver uma criança que queira realmente se alimentar. Eu quero carne, mas eu quero salada, eu quero alface, eu quero essa verdura. Então, dificilmente você vai encontrar uma criança desse tipo, né? É quase que impossível. Então, as crianças, quando comem coisas, alimentos vazios em nutrientes, que não tem vitaminas, que tem poucas vitaminas, que tem poucos minerais, como esses industrializados, que não é a dieta divina, né? Dieta divina é tudo aquilo que Deus fez. Aí você pode ter uma diminuição do ferro, que pode estar representado aí no exame que você vai fazer, de ferro sérico, o índice de saturação de transferrina, ou ferritina, e o hemograma e plaquetas. Então você pode ter um ferro diminuído e a sua criança pode realmente ter uma dificuldade de aprendizado, pode ser uma criança que esteja crescendo menos, pode ser uma criança assim, realmente não muito ativa, né? Mas como criança é sempre muito ativa, você às vezes tem uma criança que ela não aparenta ter nenhum problema assim, relacionado a ferro baixo, mas aí você precisa fazer um exame de tempos em tempos, porque ela pode estar realmente com alimentação ruim. E eu sempre costumo dizer, por que eu relaciono a hematologia com a medicina ortomolecular? Porque a medicina ortomolecular, ela é a medicina realmente da suplementação. Ela é a medicina que tem a ver com o equilíbrio entre os minerais, entre as vitaminas. E normalmente, quando você tem uma anemia por deficiência de ferro, no caso da anemia ferropriva, provavelmente, se você dosar, se você pesquisar, você vai ter também o zinco baixo,
magnésio baixo, vitamina C, vitamina A, algumas vitaminas do complexo B. Então é um conjunto. A alimentação, quando ela é ruim, no caso da criança aí, e vai evoluir com o ferro baixo, provavelmente você também vai ter outras carências nutricionais. Bom, então como se trata anemia ferropriva em crianças? Você precisa realmente corrigir a dieta da sua criança. Ela pode até comer alguma coisa errada, porque criança é sempre criança, né? Chupar sua balinha, o seu chocolate lá e até a Nutella, né? Mas você precisa colocar no cardápio dessa criança os legumes, você precisa colocar no cardápio dessa criança a carne vermelha, né? E diminuir também, tem crianças que ficam mais velhas, com 5, 6 anos, e tomam muito leite. O leite, ele, por causa do seu cálcio, ele concorre com o ferro e não deixa com que o ferro seja absorvido, e também prejudica na absorção do ferro. Então são muitas coisas, né, simples que é possível ser feito em casa mesmo, só corrigindo a dieta. E você precisa explicar, né, para a criança que seu filho ou sua filha, que se ele não alimentar corretamente, às vezes é necessário usar medicação, e essas medicações pode ser assim, em criança a maioria das vezes é oral mesmo, tá? Mas a criança pode melhorar o seu aprendizado, ela pode melhorar a sua capacidade de aprendizado, brincar mais, ser mais feliz, simplesmente com uma dieta mais adequada e a suplementação, nesse caso da anemia ferropênica, a suplementação com ferro, mas você pode considerar também outros suplementos como metilcobalamina, que é a B12, o metilfolato, que é um metabólito do ácido fólico, e a vitamina C e também o zinco, que aí você já aproveita e melhora aí a imunidade da sua criança, tá? Bom, anemia ferropriva, eu ia falar de anemias, veja bem, essa live de hoje, se eu falar só de anemia ferropriva ou ferropênica, já vai ficar grande. Então assim, eu vou ter que falar cada dia um tipo de anemia, né? É um jeito que nós estamos adquirindo aqui da experiência com as lives. Anemia ferropriva, por exemplo, em mulheres. Só no Brasil, em torno de 20 milhões de mulheres, de 16 a 20 milhões de mulheres, tem algum grau de anemia, tá? E pensa bem, você mulher, com algum grau de anemia ou algum grau de deficiência de ferro, né? As mulheres são diferentes, né? Pela cultura, são diferentes de nós homens, né? As mulheres, vocês mulheres são assim, uma capacidade enorme de fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. E a mulher que está, por exemplo, mais cansada, chega à noite já está mais cansada, ela não consegue brincar mais com a criança, tem que deixar por conta do pai. Ou às vezes também chega o marido em casa, aí não tem uma atividade, né, assim, de casal, uma atividade de libido já diminuído, entendeu? Isso pode ser realmente uma fadiga, um cansaço pela deficiência do ferro, porque a mulher tem uma grande vantagem com relação ao homem na sua fisiologia, que realmente é menstruar. Por que é uma grande vantagem? Porque existem casos de excesso de ferro em que a mulher ela consegue expulsar o excesso de ferro através da descamação, da menstruação. E o homem, quando tem a ferritina elevada, por exemplo, e tem um excesso de ferro, como por exemplo numa hemocromatose, aí pode ser heterozigótica ou homozigótica, aí ele não consegue, não tem um mecanismo assim ativo, passivo na verdade, de eliminação de ferro. Mas em compensação, a mulher tem um consumo de ferro muito maior do que do homem, porque ela perde ferro todos os meses, na mulher em idade fértil, perde ferro todos os meses pela menstruação. Isso numa situação normal. Mas quando você pega alguém que tem um mioma, que tem uma adenomiose, que tem um problema, por exemplo, de endometriose, isso vai ter um distúrbio menstrual muito maior. E esse distúrbio menstrual, aí no dia a dia da mulher, quando ela ingere a quantidade de ferro boa nas alimentações, nos legumes, nas verduras, isso não tem muito problema. Mas quando há um distúrbio menstrual, como por exemplo a adenomiose,
um mioma, que há um hiperfluxo menstrual, aí você vai ficar devendo. Ou seja, o seu organismo vai ficar com menos ferro do que você ingere, vai perder mais do que você ingere. E aí que vem os sintomas de cansaço, de fadiga, de baixa diminuição da libido, problema de memória, chega à noite e está muito cansada, né? Está sempre cansada, já está acordando cansada. Tem casos extremos em que chega a ter até falta de ar, chega a aceleramento do coração, né? Mas já são casos extremos. Então como que faz? Você que você acha que você tem excesso menstrual ou não? Porque a gente faz essa pergunta para as pessoas na clínica e elas falam, não, eu não tenho excesso menstrual, eu sempre menstruo desse jeito, da mesma maneira. Mas como é que é a sua mesma maneira? Bom, quantos absorventes por dia você usa? Você chega a ter coágulos, presença de coágulos, pedaços? Se você tem pedaços, pode ter até no primeiro dia, mas se você tem até no terceiro dia ou mais, ou menstrua até mais de 5, 6, 7 dias, você pode às vezes ter um excesso menstrual. E como você já tem esse tipo de excesso menstrual e já acostumou com ele, você acha que isso aí é normal, que isso é bacana, entendeu? Não, isso é normal, mas não é. Então é necessário também verificar os distúrbios da coagulação, que também altera lá a menstruação, doença de von Lebrun, ou outros distúrbios da coagulação. Isso é muito importante. Então, a mulher já tem prevalência no Brasil aqui de 16 a 20 milhões das mulheres estão com algum nível de deficiência de ferro e também com anemia ferropriva. Sendo que isso é uma coisa tão fácil de se tratar. Basta você eliminar o excesso menstrual, tratar a doença que está causando o excesso, ou se você não estiver tendo excesso, mas estiver tendo anemia, pode estar relacionado também a um hipotiroidismo. Então basta ser feito o tratamento através da medicação oral, e em alguns casos, muitos casos lá na clínica, são muitos, a gente precisa fazer até a medicação com ferro na veia, né? O ferro venoso, a gente fala, tá? Hoje eu estou falando só de anemia ferropriva, gente, da maneira mais simples possível, tá? Mas nós vamos falar do tipo que vocês quiserem: anemia de deficiência B12, de ácido fólico, hemolítica, anemia falciforme, e vamos falar também das outras deficiências, de zinco, magnésio, vitamina A, tudo isso tem consequência no organismo, tá? Bom, então você, né, na mulher, a gente tem que pesquisar. Como é que você pesquisa? Eu vou dar o bizu aqui e falar tudo. Bom, se você está com isso, mas você não está consultando com um médico hematologista ou um médico dessa área, né, e está consultando com outro tipo de médico, provavelmente você vai precisar, mulher, de fazer um ultrassom endovaginal, né? Um ultrassom endovaginal, no caso, assim, para as pessoas que já tiveram alguma atividade sexual, mas que para quem não teve, tem que fazer, na verdade, ultrassom pélvico, tá? Existem casos que você tem que fazer os exames hormonais também, dosar a testosterona, a progesterona, a prolactina, DHEA, entendeu? Estradiol e outros mais que precisam ser dosados no sangue, os hormônios, para ver se não tem nenhum distúrbio hormonal. Aí pelo ultrassom você pode ter causas, por exemplo, como ovário micropolicístico, né? E você já tinha falado dos miomas, tem os cistos, adenomiomas e endometriose, famosa endometriose. E tem alguns casos que você vai fazer esses exames, tem excesso menstrual, e você não vai fazer o diagnóstico. Aí você precisa da ajuda da ressonância nuclear magnética do útero, tá? Da pelve, mais focado no útero mesmo. Então, eu vou responder alguns comentários aqui, tá? E eu tô acostumando ainda, na verdade são 3 câmeras aqui, né? As do Instagram e do YouTube, mas vocês, né, pega leve comigo aí, se eu demorar um pouquinho a responder aqui, tá? Então a Carla Cupertino, né? Nossa Carla aí, ela tá sempre ligada às nossas lives. Ela disse aqui: conteúdo interessante e esclarecedor, adoro assistir para aprender mais. A Marcela Queiroz, ela colocou um comentário aqui muito interessante. Vocês podem deixar o comentário de vocês aí, gente, a dúvida aí, enquanto estiver online, tá? Minha filha tem 16 anos e a menstruação dela vem muito.
Bom, isso aí, 16 anos, a gente tem realmente meninas que estão menstruando muito, que às vezes não vai dar naqueles problemas lá de adenomiose, de mioma, né? Porque ainda tem uma maturação do eixo hormonal, mas tem que olhar também as causas, viu? Fazer os exames que eu já disse aí, e tem que tomar muita atenção, prestar muita atenção também se não tem alguma predominância estrogênica, né, que possa estar causando esse distúrbio menstrual. Tem os disruptores endócrinos, nós podemos falar só sobre isso depois, que são, por exemplo, substâncias que tem em shampoo, substâncias que tem na soja, por exemplo, nos alimentos, que eles funcionam como se fosse um hormônio, imitam nos receptores o hormônio feminino, né, o estradiol, e pode causar os distúrbios menstruais. O mais importante é que se você sabe que tem 16 anos, né, ela tem distúrbio menstrual, é que você faça a pesquisa. Né? Você precisa, aí nesse caso, vai precisar do médico clínico, o hematologista ou aí né, ginecologista, tá? E fala pra mim aí, quem que tem cansaço, quem que sente cansaço à noite, ou durante o dia, ou quem que vai subir escada, começa a doer a perna. Aliás, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Né? Nós estamos trabalhando um novo tipo de medicina que chama saúde integral. Isso aí não é a medicina integrativa, tá? É um conceito, uma saúde integral. O que é a saúde integral? A saúde integral ela quer abordar de uma maneira geral, toda, né, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o ser humano em sua essência. Tanto a parte mental, parte física, biológica, e também envolve a parte financeira, social, familiar, tudo isso, tá? Mas nisso tudo nós colocamos três eixos. Qual é o primeiro eixo? Bom, o primeiro eixo é você precisa cuidar de você. Então você precisa aprender a cuidar de você, se colocar em primeiro lugar. Depois, para você melhorar e cuidar de você, você tem condições de cuidar de outras pessoas. E nesse terceiro eixo aí, é que você vai poder cuidar de alguém. Quando você cuidar de você, aceitar ser cuidado, aí sim você tem condições de cuidar de alguém. Bom, então para que eu falei isso? Bom, eu falei isso porque você tem que focar na sua saúde, sabe? Não é nada mais importante do que a saúde. Só tem uma coisa mais importante do que a saúde, que é a vida. Mas a vida depende da saúde. Então se você já acordou hoje, você já está aqui nessa live, conversando comigo aqui, só de você estar aqui já é um dom de Deus. Mas para você manter essa vida, você precisa manter a sua saúde. E para cuidar da sua saúde, ela tem que ser mais importante do que qualquer coisa, né? Ela precisa ser mais importante do que o trabalho, precisa ser mais importante do que as outras pessoas, ela precisa ser mais importante do que seu sonho, porque você precisa estar vivo, né? E para estar vivo você precisa realmente ter saúde. Bom, a Marcela está falando, eu vivo cansada, mas acho que é porque durmo pouco. Nesse conceito de saúde integral, a gente fala do sono também, né? Você precisa dormir entre 6 a 8 horas de maneira satisfatória. O Melco, meu afilhado, entrou aí. Ei, Melco. Melco é cantor aí, gente. É cantor. Deixar ele vai querer participar e vai querer cantar. O Melco, nós vamos cantar depois, tá? Então, se você, na saúde integral, pensar que você vai ter que ter um sono adequado, tranquilo, de 6 a 8 horas. Aí você está dormindo de 6 a 8 horas e continua cansado, então, muito provavelmente, não é problema com sono, entendeu? Você tem outra coisa, ou você tem uma deficiência de hormônios, né, no hipocortisolismo, por exemplo, que uns chamam de fadiga adrenal, outros chamam de hipocortisolismo. Ou você vai ter uma deficiência de ferro, ou zinco, ou magnésio, ou outras vitaminas, ou outros minerais. Tá? Então, assim, não é normal ficar cansado cronicamente. O estresse crônico também deixa você cansado cronicamente, porque ele vai te levar lá a deficiência lá dos hormônios, tá? E deficiência também do cortisol. Então não é normal ficar cansado, né?
E o que que nós temos que, nós falamos de estresse, o que que nós temos que aprender com relação ao estresse? Bom, o estresse ele aumenta realmente o consumo de ATP, ele aumenta o seu consumo de energia, então ele vai te exaurir. Ele aumenta também o consumo daqueles hormônios neurotransmissores, então ele também vai te exaurir, certo? Mas nós temos as opções. Quais opções? Você, na saúde integral, você precisa fazer os seus exames regularmente, pelo menos de 3 em 3 meses, uns exames de sangue básico, tá? Na saúde integral, você precisa preocupar com o seu sono, você precisa preocupar com sua alimentação, que é a base de, eu falo da comida divina, feita por Deus, né? São os legumes, as verduras, tomar bastante água, você também sempre estar hidratado e tem que tomar sol, gente. 70% das pessoas, né, dos exames que eu faço lá na clínica, está com problema de deficiência de vitamina D3. Né? Todo mundo, 70% é muita coisa. E a vitamina D3 ela é muito importante na imunidade. Ela é muito importante também lá no tratamento da depressão, na prevenção da ansiedade, né? Então nessa saúde integral, né, nós já falamos da alimentação, do sono e da atividade física. A atividade física ela é interessante porque ela libera as endorfinas. Pessoas, por exemplo, que têm fibromialgia, pessoas que têm problema relacionado a reumatismo, problema relacionado a dores nas articulações, ou que tem inflamação crônica no corpo, essas pessoas são as que mais se beneficiam com a atividade física. Às vezes você está com uma dor na coluna, dor muscular, contratura, e está achando que é problema na coluna. Não, você faz atividade física e você melhora bastante esse tipo de dor, né? Doutora Lívia Sara, doutora Lívia é minha esposa, está participando aqui da live. Doutora Lívia, nós estamos aqui numa live no Instagram e também no YouTube. Tem uma quantidade de câmera aqui, estou em estúdio aqui com meu amigo aqui, montando, ficando cada vez melhor, né? E isso aí que importa. Então a gente vai melhorando, nós estamos começando e estamos aí, né, aceitando as dicas. E se você tiver dúvidas também, você deixa pra gente aí que nós faremos mais lives, tá? Então um beijo pra você. Provavelmente o Henrique não entrou ainda, mas ele vai entrar. A Cássia deve estar dormindo, né? E vamos continuar a nossa live. Então, nós estamos falando aqui, doutora Lívia, de saúde integral. Aí teve uma pessoa que a gente estava falando aqui de deficiência de ferro, levando a anemia ferropênica. E aí eu concentrei na anemia ferropênica em crianças. Nós temos também em torno de 2 milhões de crianças com anemia ferropênica no Brasil e mais de quase 20 milhões de pessoas com deficiência de ferro, sendo mulheres. Os idosos são outras causas, mas aí eu vou falar hoje de uma maneira geral e eu vou depois fazer as lives somente sobre cada público, tá? Aí alguém me perguntou aqui, a Jackson também está aí entrando aí, alguém me perguntou se ovário micropolicístico tem cura. Tá? Ovário micropolicístico é uma das causas de distúrbio menstrual que realmente pode levar a anemia ferropênica na mulher por perda sanguínea. Mas a complexidade do ovário micropolicístico é grande. Por quê? Porque ele precisa ser tratado de uma maneira metabólica. Não é só remédio, entendeu? Você precisa diminuir a resistência insulínica. Doutora Lia falando, o ovário policístico não tem cura, mas ele tem tratamento, tá? Hipertensão arterial, por exemplo, pressão alta não tem cura, mas tem tratamento. Diabetes também, vamos dizer que não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Existem muitas pessoas que estão com... Eu conheço gente com diabetes que está com a glicemia controlada, a insulina controlada. Tudo porque sabe, né, tá seguindo o tratamento direitinho. Então, o ovário micropolicístico realmente ele vai ter que ser feito a questão da, né, vai ter que ser feito com a dieta adequada, atividade física, diminuir realmente a resistência insulínica, porque ele é uma ponta, ele é um iceberg, na verdade, de uma síndrome metabólica, tá? Então, vamos lá. Como que faz o tratamento então da anemia ferropriva? Resumidamente, eu vou falar um pouquinho do idoso também, né? Nós somos adultos e idosos.
Eu e o meu amigo aqui, nosso videomaker aqui, filmmaker, a gente não sabe se a gente é idoso ou se a gente é adulto. Nós somos meio ainda. Eu não sou adulto, eu não é idoso para ter direito lá ao acesso ao show, né? Não é mesmo, irmão? Mas também não somos jovens. Me inclua fora dessa. Não, você tá nessa, não fuja não. Então, pessoal, pro idoso também, a anemia ferropriva já tem outras causas, tá? Claro que nós temos a deficiência de ferro no idoso, pode ser sim por questões de absorção, por exemplo, às vezes uma esofagite atrapalha, a hipocloridria, que é a diminuição, né, do ácido clorídrico, pode também ter. Mas o idoso a gente já tem que tomar mais cuidado, porque nós temos que pedir os marcadores tumorais. Os marcadores tumorais para excluir os tumores de intestino, os cânceres de intestino, excluir câncer de pâncreas, excluir as causas tumorais. E nós temos também a anemia com ferro baixo, que pode cursar lá no hipotireoidismo. Só que o hipotireoidismo é mais complexo, porque o hipotireoidismo pode fazer com que haja uma menor absorção de ferro em qualquer idade e menor absorção de ferro. Mas ele também pode ter um outro tipo de anemia sem ser a ferropriva, né? Como que trata qualquer tipo de anemia ferropriva? Número 1, você tem que identificar a causa, certo? Tudo tem a ver com a idade. Se é criança é uma causa, se é mulher é uma causa, o homem adulto é outra causa, e se é idoso é outra causa. Então tem que fazer exame, não tem jeito. Na hematologia tem que fazer exame. E aí eu incorporei, né, esse conceito da hematologia integral, a hematologia integrativa, esse conceito da saúde integral, porque juntamente com a deficiência de ferro, a gente vai aproveita e faz também a pesquisa das outras vitaminas, dos outros minerais. E por que não? Então, se você já vai repor um ferro, você já pesquisa as outras deficiências, como por exemplo zinco, selênio, magnésio, B12, B6, B3 e outras mais, tá? Mas você tem um tratamento sempre através da dieta, tentar uma dieta com alimentos ricos em ferro. Quais são os alimentos ricos em ferro? O alimento rico em ferro, você tem a carne, né? A carne de boi, ela tem muito ferro, então é uma carne muito boa para quem está com problema de anemia ferropriva. Mas você às vezes não gosta de carne, a gente tem pessoas que não gostam de carne. Nós temos também a possibilidade das verduras. As verduras, verdura verde escuro, né? Quais são as verduras aí verde escuro? Você tem o espinafre, são vários tipos de verduras, né? E tem a possibilidade do açaí, para quem gosta muito do açaí, o açaí também é muito bacana para ajudar a combater a anemia. E tem a possibilidade da beterraba, só que a beterraba você tem que ver se você não tem problema com açúcar, porque o diabético, né? Alguns países aí fora, né, alguns países aí fazem açúcar de beterraba, para você ter uma ideia, tá? E o que ajuda a aumentar a absorção do ferro? Bom, suco de laranja aumenta a absorção do ferro, suco de limão também aumenta a absorção do ferro. E o que prejudica a absorção do ferro? Leite. Bom, leite prejudica porque o cálcio do leite vai quelar, vai prejudicar a absorção do ferro. Tomar café, por exemplo, tem gente que toma café depois do almoço, tem gente que toma leite depois do almoço. Isso também prejudica a absorção do ferro. A outra maneira é você repor o ferro através da forma oral, né? Existem vários tipos de ferro, tá? E só que dependendo do tipo de ferro que você usar, tem uns que vai dar problema gástrico, queimação, né? Epigastralgia, queimação, e outros também podem dar uma dor de barriga. Então eu posso falar depois sobre os outros tipos de ferro, mas o sulfato ferroso, ele realmente ele é o piorzinho aí para causar efeitos colaterais, tá? Você tem o ferroglicina, você tem o ferro polimaltose, vários tipos de ferro que pode usar aqui menos efeitos colaterais, que são ferros que se ligam a um aminoácido e melhora a absorção, tá? E para quem não consegue, já está tomando comprimido, já está fazendo dieta, já tentou resolver a causa e não consegue resolver a sua anemia ferropriva, aí você vai ter que usar o ferro na veia. Alguns chamam tem um que chama de noripurum, outro
são vários tipos, né, de ferro que já estão sendo usados. Você vai usar na veia, com algumas aplicações, né, e pouco, mas tem que ter um acompanhamento médico. Esse aí precisa ser feito em uma clínica de aplicação de medicações injetáveis, tá? Bom, e os sintomas, gente, os sintomas principais, né, de baixa de ferro, um deles é queda de cabelo. Então você, mulher que está perdendo os cabelos, né, e você tá perdendo os cabelos, principalmente a mulher, pode ser deficiência de ferro. Aí tem uma pegada com relação à ferritina. A ferritina acima de 20, ela já não dá anemia, tá certo? Mas entre 20 a 60, ou seja, abaixo de 60, ela dá a queda de cabelo. Então você, às vezes, você tem ferritina baixa, você não tem anemia no hemograma, mas você tem queda de cabelo, porque aquela ferritina abaixo de 60, 70, ela não é suficiente para manter a saúde dos seus cabelos, tá bom? Então um abraço para você. Eu sou o Dr. Roberto Carlos Almeida. Se você gostou dessa live aí, eu lhe peço que compartilhe com as pessoas que você gosta, que você queira que tenha saúde, que você queira que estejam bem, e também nos ajude a crescer aí no Instagram, nos ajude a crescer no canal do YouTube. Então é só inscrever. Muita gente assiste os vídeos e esquece de se inscrever no canal do YouTube. Para você não custa nada, é de graça, entendeu? E no Instagram também, né? Você precisa nos ajudar e compartilhar. E por que nós fazemos isso? Vontade de falar, né? Eu sempre fui professor, e hoje eu não dou aula em faculdades, mas eu quero dar aula para pessoas comuns, ou seja, pessoas que precisam ter uma informação de qualidade. Então, ao invés de você ficar vendo meme aí no TikTok, meme no Instagram, não sei o que, assista uma live dessas aí, tá? Tem outras pessoas também nas redes sociais que estão trazendo conteúdos bons assim, tá bom? Um abraço para você, deixa aí suas dúvidas, tá bom? Até mais, tchau!